Pessoal, então, desenhando aqui a nossa seção S2, né, que eu tenho uma região que eu vou analisar em que ela que ela é menor ou igual a 3 e que ela é maior ou igual a 3, né, ela começa aqui no meu ponto de 3 metros e ela vai até, eu vou analisar para 6 metros a minha barra. Eu tenho aqui a minha carga distribuída, eu posso agora concentrar, né, para facilitar os cálculos, eu sei que essa carga é a base vezes a altura, que dá uma carga de 54 kN, e que eu posso concentrar ela, a meu centro de gravidade de uma figura retangular é a base sobre 2, né? Que a base é de 3 sobre 2, então dá 1,5 m. Então, nós temos aqui que essa região que a gente chama que desconhece qual é exatamente esse ponto de corte, se eu conheço que tem 3 metros para trás e toda essa extensão tem 6, então essa análise minha é de x menos 3, né? Porque 3 já foi analisado. Então, começando aqui os somatórios de força, para x eu tenho que a minha normal vale 0, porque eu não tenho nenhum esforço aplicado ao longo de x. Fazendo um somatório com relação ao eixo y, vamos começar sempre pela incógnita. Então, eu tenho menos o meu cortante. O que mais? Eu tenho mais 48. Eu tenho menos 54, né? Que agora eu já posso, diferentemente da primeira sessão, em que eu não tinha esse intervalo bem definido, e a gente precisou fazer o quê? Consideração aqui, ó, dessa força, que ela era a altura, base vezes a altura, aqui eu já posso colocar ela direto, porque daqui para trás, essa região já foi toda calculada. Então, ela vale 54. O que mais? Não tem mais nenhum esforço, né? Então, eu posso colocar isso daqui igual a 0. Eu vou ter menos o cortante igual 54 menos 48. Esse cortante, ele vai ser de 6. Se eu multiplico tudo por menos 1, eu vou ter um cortante de menos 6. Botei esse cortante de menos 54 mais 48 de menos 6 quilonewtons. Ele vai ser, então, pessoal, diferente desse, da minha seção S1, que eu tinha variação aqui, ó, de x para o meu cortante, vai ser contínuo. Então, em toda essa seção aqui, ó, eu vou ter uma variação de 6 kN apenas, tá? Fazendo, então, um somatório de momento, nós temos aqui, começar pela incógnita, nós temos o momento anti-horário, né? Portanto, menos m. Tudo que gera distância agora, olha só. 54, aliás, vamos pegar aqui. 48, eu vou gerar uma distância aqui, ó. Vai ser horário, então mais 48. Que eu vou ter a minha distância até encostar no apoio, ela vai ser de 3 mais x menos 3. Então, se eu tenho mais 3 menos 3, vai ser apenas vezes x, ok? 54 para rotacionar, olha só, para encostar aqui, eu vou ter o quê? 54, como daqui até que eu tenho e-mail, vai ser menos 54, porque tá no sentido anti-horário, que vai multiplicar x menos 3 mais 1,5, né? Não tenho mais nenhuma força, então posso dizer que isso é igual a 0. Então, eu tenho menos o momento, mais 48x, menos 54x, menos 3 mais 1,5, disso daqui eu tenho menos 1,5, né? Então, 54 vezes 1,5 dá 81, certo? Então, menos com menos vai ser mais 54, mais, perdão, 81. 81. Então, tá aqui. Isso tudo igual a 0. Nossa equação de momento, então, para a seção S2, ela vai ser mais 48x, menos 54x, mais 81. Só transcrevendo aqui, então, para vocês. Então, eu tenho 48 menos 54, eu vou ter uma cota de menos 6. Então, eu tenho menos m, menos 6x, mais 81. Isso tudo igual a 0. Vou passar para lá, então eu vou ter isso é igual a 6x positivo menos 81. Multiplicando por menos 1, a minha equação final de momento vai ser menos 6x mais 81. Fazendo as nossas variações para x, nós temos
que para x igual, olha as minhas extremidades, igual a 3, o meu momento, ele vai ser de quanto? Olha só, eu tenho menos 6 vezes 3, né? Menos 6 vezes 3, mais 81. Então, eu vou ter aqui, ó, um ponto de 63. Como é momento, a minha unidade é de 63 kN vezes metro, ok? Para x, então, igual a 6, quanto vale esse momento? Olha só, vamos fazer aqui, ó. Menos 6 vezes 6, mais 81. Então, vai ter um ponto de 45. Então, eu vou vir aqui, positivo, 45 kN vezes metro. Certo? Então, tá aqui, ó, tá calculada a seção S2 para os meus intervalos. Não acabou, a minha viga, ela tem 3 seções, certo? Então, calculando a nossa seção S3, veja que a nossa seção S3 eu tenho que analisar, por exemplo, a minha barra como um todo, né? Então, pessoal, pra gente colocar essa força aqui, ó, de 9, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar olhando dessa extremidade pra minha esquerda. Porque como a minha reação é maior do que a minha força cortante, eu posso simplesmente olhar esse pedacinho aqui isolado. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou calcular aquela seção S3, olhando da seguinte forma. Minha reação tá aqui, não tenho o meu vão aqui, olha só. Agora, a minha análise é diferente. Eu sei que existe uma viga toda para trás, que ao longo dessa viga toda, ela tem um vão de 9 metros. Então, esse pedaço que eu vou analisar vai ser de 9 menos x, ok? Eu deixei 9 metros, né? Eu tenho essa consideração aí de 9 metros. As minhas equações agora vão estar nesse sentido, ó, normal, uma cortante positiva e um momento entrando na viga. Minha análise para S3, ela vai ser quando o meu foi maior ou igual a 6 e menor ou igual a 9. Fazendo então o somatório de forças em X, a normal vale 0. Somatório de esforços em Y, vamos fazer aqui, ó. Meu cortante é positivo, mais 15, igual a 0, que não tem mais nada na viga. Então, eu posso dizer aqui, ó, que quando eu fizer essas considerações de um lado da igualdade, meu cortante vai valer menos 15 kN, constante, porque eu só tenho cargas concentradas entre a aplicação desse vão. Fazendo um somatório de momento agora, olha só, eu vou ter o meu momento positivo, né, horário, então positivo. O que mais? Agora, quem gera distância é só meu 15. 15 para encostar aqui, ó, vai gerar anti-horário. Então, menos 15 vezes 9 menos x, igual a 0. Então, quem que eu tenho aqui? Eu tenho meu momento, menos 15 vezes 9, nós temos 135. Então, menos 135 mais 15x, isso igual a 0. Portanto, o nosso momento passando para lá vai ser de menos 15x mais 135. Agora, vamos aqui, ó, para x igual a 6, que é o nosso intervalo, o nosso momento vale quanto? Olha só, então, substituindo aí o x por 6, menos 15 vezes 6, mais 135, olha só, tem que coincidir com o momento da barra anterior, da última cota, ó. Então, quando o x valeu 6 na seção S2, confere que dá 45 kN metro. Por fim, para fechar a nossa barra, quando o x valer 9, nosso momento, olha só, vai ser de quanto? Vou substituir. Então, eu tenho menos 15 vezes 9, mais 135. Olha só, 0, eu preciso fechar esse gráfico. Perfeito, então. Então, agora que nós já temos as nossas equações, né, de S1 e de S2 e S3 da nossa viga, nós vamos construir, então, esse diagrama, tá? Eu vou pegar aqui uma outra folha para ir fazendo com vocês. Ó,
Então, tá aí separadas as nossas seções. Deixa eu só fazer um destaque aqui pra gente olhar aqui os estudos. E vamos construir, então. Primeira coisa, pessoal, diagrama de esforço normal. Vocês viram que eu não tenho esforços na horizontal. Então, meu diagrama de esforço normal, ele não existe. Ó, simplesmente o F2 mostra pra mim uma barra. Meu diagrama de esforço cortante, olha só, vamos desenhá-lo aqui. Eu passo sempre um plano cartesiano nesse sentido para que vocês se orientem melhor. Eu coloco ao longo do eixo Y, então eu vou variar as minhas forças, né? Minhas forças estão em quilonewton. E aqui no meu eixo X, eu vou variar a cota, que está em metro. Então, vamos lá. Lembrando que no meu diagrama de esforço cortante, aqui em cima eu tenho os positivos e aqui abaixo eu tenho os negativos. Certo? Eu vou olhar então, olha só, na seção S1, meu cortante, quando o X vale 0, ele vai valer 48. Olha, então ele é alto. Eu vou vir aqui marcar, por exemplo, fictício 48 e vou fazer um ponto, porque o X vale 0. Então tá aqui, ó, o primeiro ponto. Lembrando que eu tenho aqui, ó, o corte das minhas seções, tá? Para facilitar a construção do diagrama. Lá no meu X igual a 3, o meu cortante ele decai para menos 6. Então, eu vou vir aqui, ó, quando o meu X foi igual a 3, ele decaiu para uma cota que vale menos 6. Então, eu vou ligar esses dois pontos por meio de uma reta, porque a minha equação lá foi de segundo grau. Então, eu tenho mais ou menos essa característica aqui no meu gráfico. Ó, aqui é uma região positiva e aqui é uma região negativa. Na minha seção S2, olha só aqui nos nossos cálculos, eu tenho que meu cortante é constante de menos 6. Então, eu vou pegar, aqui vale menos 6. Quando eu falo que é constante, dependente do ponto da força, essa região todinha, ó, vale menos 6. Na minha seção S3, meu cortante, ele também é contínuo de menos 15. Então, ele decaiu aqui, ó, pessoal. Posso marcar aqui que vale menos 15 no meu gráfico. E decair aqui, ó. Vou aqui, marco, que isso aqui vale menos 15. Confere? Então, nós montamos o diagrama de esforço cortante e vamos olhar para o que a gente encontrou. Olha só. Tive uma altura, um pico de 48, decaiu para menos 6. Foi constante de 6 e, posteriormente, ele caiu em função da minha carga concentrada aqui de 12 para menos 15, tá? Uma outra opção também que vocês podem observar, como aqui só tinha essa carga concentrada, vocês poderiam ter feito simplesmente esse cálculo, ó. Eu já tenho menos 6 desse cortante, então menos 6. Menos 9, que a força estava para baixo, me dá um cortante de menos 15. Então, menos 15 para a minha segunda região toda que vai sofrer aquela interferência. E logo, a minha reação aqui combatendo esse cortante. Desenhando então aqui, por fim, o nosso diagrama de momento fletor. Aí, muita atenção, porque o diagrama de momento fletor, pessoal, ele é invertido, tá? Eu tenho que aqui abaixo eu tenho os positivos e acima que eu tenho os negativos, ok? Então, vamos lá, ó. Mais uma vez, a gente considera a força aqui. Essa força tá em quilonewton vezes metro. E aqui a gente vai andar com as cotas em metro. Nós temos seção aqui, né? Tá repartida essa seção. Vamos, então, ligar esses pontos. Na seção S1, quando o meu X foi 0, meu momento era 0. Então, a gente começou bem na pontinha do gráfico, ó. Quando o X fosse 0, o momento vale 0. Quando a gente foi para um X igual a 3, o momento vale 63, ó. Então, aqui, quando o meu X vale esse 3, o meu momento, ele vale 63. Lembrando, então, o seguinte, o meu 63, ele é positivo, então a gente pode marcar um ponto aqui fictício, ó, 63. Para baixo, porque no momento o meu diagrama é invertido. Aí eu preciso ligar esses pontos. Professora, como é que eu vou ligar? Vamos observar, ó. Minha equação é de segundo grau e ela é negativa. Então, eu vou vir aqui com uma semiparábola e vou desenhar aqui essa semiparábola. Pronto. Seção S2, então, pessoal, olha só, o meu momento. Quando o momento vale 3, quando o meu X vale 3, o momento é 63. Então, confere, meu primeiro ponto é exatamente esse.
Quando ele for lá para 6, o momento sobe para 45. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui, ó, uma cota de 45. Vou traçar aqui, ó, e eu vou subir. Como lá vale 45, a minha equação foi reta, eu vou ligar com esse ponto aqui, ó. Pronto. Então, eu fechei, positivo, positivo, a minha região. Na S3, olha só, quando x vale 6, o momento vale 45, então tá aqui, confere o ponto. E quando vale 9, a minha cota, ele fecha em 0. Lembrando que eu vou ligar por meio de uma reta. Então, simplesmente, pessoal, nós vamos vir aqui e fechar o nosso diagrama de momento fletor. Confere com o que nós encontramos aqui, então, no F2, certo?